de novo. Eu sou o senhor Champions. Ele fez de novo. O pé responde ao coração. Mais uma vez. Cristiano de bicicleta, minha nossa. Ele vence, vence e vence. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está chegando aqui no canal Em Cima do Muro. Hoje vamos reagir a um pedaço do vídeo do VSR, já que o assunto ainda está rendendo sobre o impedimento polêmico de Corinthians e Palmeiras. Obviamente que para muitos isso não é nada polêmico, porque já estão sacramentando que não estava impedido, outros dizendo que sim, estava impedido. Como um lance gera muitas dúvidas e gera várias opiniões, eu acho bem legal poder trazer talvez uma outra opinião sobre o assunto, e nesse caso vai ser o do VSR, já que o meu vídeo em questão, acredito que o vídeo de ontem, eu comentei um pouco sobre essa situação do Corinthians e Palmeiras, fiz uma análise do jogo e também comentei os dois lances, tanto do pênalti como do impedimento, que na minha visão nenhum dos dois aconteceu, mas é óbvio que quando se gera um lance interpretativo, cada um tem a sua opinião e cada um pode opinar da sua visão, da sua maneira, e pode zoar o outro lado também, caso o resultado seja desfavorável. Igual eu vi um vídeo curto do Cross, que é corintiano, zoando os palmeirenses, e o cara tá tipo, sei lá onde que ele tá com roupa de gelo, nevando, mas não perde a oportunidade de fazer um videozinho para zoar os palmeirenses. Então, essa zoação, essa repercussão da situação, acho que isso demonstra o quão gostoso é poder comentar sobre o futebol e poder assistir, que foi um jogo muito bom do Palmeiras e Corinthians. Mas bora ver o que o VSR tem a nos dizer sobre o lance em questão, porque o VSR meio que fez um vídeo bem completo de análise do jogo, só que eu acabei tirando isso de lado e deixei só a parte em que ele comenta sobre o lance do impedimento, porque é algo que ele já vem comentando sobre até a implementação do impedimento semiautomático aqui no Brasil, e eu acho isso interessante pra gente poder comentar. Mas bora pro vídeo, né? E aí a gente tem que falar do impedimento, né? E aí a gente se pergunta, falta muito para chegar o semiautomático? O semiautomático foi tema aqui do canal nesta semana. Deixa eu ver quando foi. Foi dia 28. Foi 3 dias atrás. Eu fiz esse vídeo aqui dizendo: chefe do apito promete aos clubes semiautomático para 2026. Falta muito para chegar a 2026? Porque é aquilo que eu falo há muito tempo, né? Se você olhar aqui no canal sobre vídeos de linhas de impedimento, eu falo há muito tempo disso, né? A mesma linha que hoje tira o seu gol é a linha que vai tirar o gol do seu adversário no jogo seguinte. Então, na média, todo mundo vai ter um gol que foi anulado do jeito que o gol do Palmeiras foi anulado, e todo mundo vai ter um gol que o seu time deixou de levar por causa de um lance assim. Na média é isso. Por quê? Porque a ferramenta que nós temos esbarrou no teto de limitação dela. Você não tem muito mais o que fazer com esse tipo de ferramenta. Agora, só mudando para o impedimento semiautomático, que não vai resolver a discussão. Eu já estou lhe antecipando isso. Já pega esse vídeo, grava e fala, VSR falou no dia 31 de julho. O impedimento semiautomático vai continuar dando discussão. Por quê? Porque para quem quer reclamar, para quem quer ter o sagrado direito de se sentir roubado, nem o impedimento semiautomático o roubado, lógico, entre aspas, nem o impedimento semiautomático vai resolver. Mas falta muito para ele chegar? Bota ele aí. Porque num lance como esse, a imagem que iam nos oferecer mostraria o Gustavo Gomes lá com um pouquinho do rosto dele, se a gente botar aqui, botaria aqui a linha aqui assim, um pouquinho do rosto do Gustavo Gomes, e aí ia falar, beleza, a imagem que nos oferece mostrou o Gustavo Gomes impedido. Ponto. Porque a imagem de agora, que é essa que eu estou estampando aí na tela, ela tem um gravíssimo problema. Qual é o grave problema? A linha foi traçada errada? Nem acho que tenha sido.
Mas o grande problema dessa imagem é que a imagem que nos oferece é uma imagem que não convence. É uma imagem que não serve para o nosso olho achar o impedimento. Eu acho que o VSR foi no ponto certeiro em que eu comecei a pensar quando ele começou a comentar sobre essa situação. De que, pô, na imagem, a impressão que passa pra mim a todo momento é mesma linha. E eu não consigo realmente ver a situação em que o Gustavo Gomes esteja impedido. E aí que tá, quando o VSR vem e comenta, pô, se tivesse realmente um impedimento semiautomático em que demonstrasse um pouquinho do rosto do Gustavo Gomes, que pra mim seria, pô, uma grande sacanagem, mas um pouquinho do rosto tá impedido, eu acho que geraria menos discussão, porque você teria mais bases para poder fundamentar a sua opinião. Agora, quando o impedimento do VAR demonstra essa imagem, pô, isso aí é literalmente dar pano pra manga, mano. Vai gerar discussão, até eu que não sou palmeirense, na minha opinião, está na mesma linha. E como que vai ser? Porque a imagem que é nos demonstrada é ridícula, de ruim. Isso aí, essa atrocidade que está na tela, é muito ruim para poder se avaliar um lance. Tanto pra gente, que tá vendo um pós-jogo, como pra um árbitro que lá no árbitro, assim, nem foi em questão do árbitro em campo, mas o pessoal lá na mesa, no fervor, na emoção, estão precisando fazer um negócio rapidamente, que não sei o que lá, porque não pode demorar muito. Cara, acaba saindo realmente algum tipo de erro. Igual eu falei, na minha opinião, e ainda mais esse frame que o VSR tá mostrando, mesma linha. Eu não vejo impedimento. Mas tudo bem, cara, e tá tudo tranquilo. Por mais que o VSR venha e fala, tinha parte do rosto demonstrando que estava impedido, beleza, cara, eu confio na sua opinião. Mas assim, é difícil meio que mudar minha opinião quando meus olhos demonstram coisa diferente, entendeu? Que é difícil. E aí eu imagino o torcedor palmeirense vendo um lance desse ficando totalmente revoltado e um torcedor corintiano dando risada à toa. Então, essa imagem não serve mais. Se é que um dia já serviu. Essa imagem, ela é uma imagem que não convence o olho. Então você está dizendo que foi traçada errada? Não. Eu não acho que tenha sido traçada errado. Se você pega essa imagem aqui, cadê? Aqui, ó. Essa imagem aqui, você vê a bola, na hora que está saindo lá, parecendo que ela já descolou do pé de quem cobrou. E isso é uma limitação da ferramenta. A gente já teve vários gols anulados assim que o torcedor acha que o time dele foi roubado. Por quê? Porque o momento de contato com a bola que para é esse que está aqui. Parece que a bola está descolada. Só que o frame, que é a menor parte de um vídeo, se você for dando zoom, você chega no frame, que é a menor parte do vídeo. O frame anterior pode ser no momento em que ele ainda não tinha nem tocado na bola. Então, por protocolo, toda vez que no frame anterior o cara ainda não tocou na bola, você avança um frame. Se a bola já parecer que já descolou do pé, que também não é o correto é o primeiro contato do pé com a bola, é para usar essa, em que a bola já está um pouquinho descolada. Então, assim, foi feito errado? Não, de acordo com o protocolo, não. As linhas traçadas azuis e vermelhas lá. A linha azul, que é a linha que habilita o atacante, ela está sendo traçada, o braço, acho que do Mateuzinho, está aberto assim, a linha está sendo traçada aqui, no que seria o final, o que seria se o braço estivesse assim, seria a parte de fora do ombro, mais ou menos tangenciando onde acaba a manga. Então seria aqui. Se o braço está aqui, a linha é traçada aqui, para cima, certo? A linha é tracejada para cima. Então, a linha está aqui no ombro do Mateuzinho. Perfeito? Ok. A linha do Gustavo Gomes, ela é traçada na última parte do corpo dele, que pode fazer um gol, que é, de novo, aqui também. Você pode fazer um gol com essa parte do ombro. Então, só que no caso do Gustavo Gomes, a linha está traçada na cabeça. Por quê? Porque ele está projetado assim, então foi traçado na cabeça. Tem algum erro ali na minha avaliação? O que o meu olho consegue ver? Não, não tem erro. Foi feito o que é o protocolo para fazer.
O VSR traz pra gente uma situação bem interessante mesmo sobre essa regra do frame, que eu não tinha noção sobre isso. E na minha, acho que na minha concepção e na maioria das concepções de todos, eu não vou dizer nem de palmeirenses ou corintianos, mas de todo mundo, é que o VAR era capaz realmente de detectar o frame correto de quando a bola é tocada pelo cobrador de falta, nesse sentido, para avaliar um impedimento. E ele acaba de expor que não. Esse VAR atual que a gente usa não consegue, talvez, em determinadas situações, detectar o verdadeiro frame. Tanto que, da imagem de avaliação desse impedimento, na minha opinião, a bola já tinha saído do pé do cobrador de falta, tendo que voltar um. E aí, igual ele falou, se você volta um e o contato ainda não aconteceu, vai valer o seguinte, que é o que a bola já saiu. O que tá errado em quesito de avaliação de impedimento, mas correto de acordo com o protocolo da tecnologia utilizada no VAR. Então, talvez não, a atualização do VAR vai pelo menos melhorar essa situação, mas é óbvio, igual o VSR já disse também, que não vai haver a situação em que não vai haver discussão. Isso eu acho que é óbvio, porque envolve um esporte praticado por seres humanos. Eu acho que até se fosse máquina contra máquina, a gente ia ter alguma coisa para discutir. Mas é isso, eu acho que sempre vai haver discussão. O grande lance é limitar ou mesmo ter menos assuntos para poder reclamar. Se você tem um frame que está correto no pé da bola e você tem um VAR que consegue avaliar uma imagem nítida e boa, sem precisar fazer essas linhas ridículas de uma linha de impedimento, pô, beleza, vai ter reclamações ainda, mas é só você demonstrar, aqui ó, tá demonstrando que realmente estava desse jeito. Agora, essa situação em que tracejado talvez um pedaço do rosto e não é demonstrado por imagem, fica difícil, cara. Não tem o que fazer. Vai haver reclamação sim e um lado vai se sentir injustiçado. Eu achei engraçado que pós-jogo do Corinthians e Palmeiras eu acabei caindo numa live de palmeirense e o cara tava literalmente isso. E na verdade, eu não vou conseguir dar os créditos porque eu não me lembro do canal, mas ele reclama que a situação aqui é a mesma linha, porque o VAR meio que se obriga a colocar sempre um frame da linha para frente ou um frame da linha para trás. E muitas situações podem acontecer que estão exatamente na mesma linha. E eu acho que é a situação desse lance do Palmeiras com o Corinthians. É a mesma linha, cara. Por mais que tenha esse lance de pedaço do rosto um pouco à frente, eu acho que na avaliação do VAR e realização do novo protocolo, uma situação como essa, na minha opinião, deveria ser considerada como a mesma linha. Mas vamos ver o que vai acontecer, né? Então, na minha visão, no que eu entendo de regra de traçar as linhas foram traçadas na situação correta e o ponto de contato do pé com a bola foi traçado no correto. Então, na minha visão, olhando com as imagens que a gente tem, com a parca definição que a gente tem, na minha visão, o impedimento foi traçado corretamente e deu impedimento. Agora, essa imagem convence o seu olho? Não. Porque você pode olhar e falar, para mim isso aí é a mesma linha. Então, é só isso. Até pegar aqui perfeito, um post muito bom cara. do André DCB, que ele traz aqui o trabalho lá do Foot Offside, que faz a chamada... o uso do conceito do paralelo no infinito, que é projetar todas as linhas lá tendendo ao infinito. E aí, usando que é essa linha aqui, ó, levando as linhas ao paralelo do infinito, ok? E aí, essas linhas trazem essa projeção aqui. Você vê que a linha vermelha, que seria a linha da cabeça do Gustavo Gomes, ela de fato está um pouquinho à frente da linha azul. Agora, qual o problema? É que essa imagem, ela te obriga a fazer matemática, física. E isso não serve para o nosso olho. Então, vai continuar tendo até chegar ao semiautomático, que daria lá aquela parede mostrando qual é a parte que está impedida. E em vez da imagem estar... Porque hoje, essa imagem que a gente vê, ela está assim, tá?
para você entender. Tá, eu vou botar aqui. Ela tá assim, ó. Ela não tá olhando assim. Você não tá olhando de baixo, né? Como você tá olhando inclinado. Então, essa imagem inclinada, ela traz o efeito de paralaxe, ela traz esse efeito de perspectiva para o infinito, e ela não convence o nosso olho. Então, o torcedor do Palmeiras tem certeza que foi roubado. O que eu tenho de análise me mostra que foi traçado onde deveria ser traçado, só que essa imagem não convence ninguém. O grande lance que talvez quem tá assistindo o vídeo tem que entender é que a opinião do VSR é totalmente certeira, cara, porque ele utiliza realmente as bases da tecnologia utilizada pelo VAR e também o protocolo utilizado diante a tecnologia atrasada que a gente realiza nos jogos do Brasileirão. Então a opinião dele tá realmente embasada num conceito de tudo isso, só que assim, isso quer dizer que tudo isso é correto com base nas regras, tá certo, mas com base no que deveria ser feito do jeito correto, não, porque igual ele mesmo já admitiu no vídeo, que a parte essa parte dos frames e qualidade da imagem muda totalmente a avaliação de quem tá vendo, não só do público, mas de quem tá avaliando o lance lá na cabine do VAR. Então qual é a solução para tudo isso acontecer? É o que ele já vem feito nos vídeos, comentando, e eu também já reagi também, e comentei em cima e achei bem legal, que é a atualização do VAR. A gente precisa urgentemente do VAR semiautomático que vai limitar essas falhas que esse VAR apresenta, vamos dizer assim. Igual, o frame da saída da bola tem que ser o correto e não tá acontecendo. Esse lance do Palmeiras não é o frame correto, porque a bola ali claramente assim, porque a imagem tá totalmente distorcida também, porque a gente não consegue ter uma imagem clara. Mas parece que já saiu do pé do atacante. O Gustavo Gomes não aparenta, a olho nu, estar à frente do defensor do Corinthians. E tá, mas tem essas linhas tracejadas que eu não sei que ela, beleza. Mas a imagem que está sendo avaliada no jogo, no dia, é péssima. É horrível. A gente vê muito isso, gente, quando tem que avaliar um lance que se a bola entrou no gol ou não entrou. Sempre dá discussão, sempre vai haver essa discussão enquanto ainda não tiver uma atualização da tecnologia. E o problema é, quando atualizar, se vai atualizar como mais correto, porque o VSR já trouxe vídeo também, que a tecnologia utilizada na Copa do Mundo de Clubes é uma versão mais melhorada, é foda. Uma versão melhorada do VAR que se utiliza na Europa. Então, ao invés do Brasil utilizar essa, que já é tipo como se fosse uma 3 ou 4.0, não, ele vai se adequar a uma que já está sendo praticamente considerada ultrapassada, que é a do VAR automático. É melhor do que essa que a gente utiliza atualmente, mas não vai ser a melhor. Então, vai continuar talvez algumas situações dando pano para manga, e a gente sabe quando alguma coisa vem pro Brasil que ela vem realmente totalmente defeituosa, não vem calibrada do jeito correto, não vem feito da maneira correta, assim vamos dizer. Porque aqui no Brasil a gente sempre tenta dar um jeitinho, e esse jeitinho às vezes fode legal tudo. Mas essa é a situação do VAR e do Campeonato Brasileiro, enquanto ainda não for ter a nova tecnologia. E aí é muito difícil. Aqui, não vou dizer que é a solução, porque, repito, aqui no Brasil vão criar tumulto com o impedimento semiautomático. Mas pelo menos a imagem do semiautomático mostraria ali, ó, nessa situação, mostraria um pouquinho da cabeça, como se ele traçasse uma linha aqui, né? Mostraria assim, não, então no caso aqui para ficar melhor. Mostraria como se você estivesse pegando essa parte aqui impedida. Mostraria. E aí, pelo menos a imagem que nos oferecesse convenceria. É isso. Vamos ver o que vai ser na semana que vem no Allianz Parque. Palmeiras, a atmosfera, que ontem foi uma atmosfera muito a favor do Corinthians, com torcedor, 46 mil pessoas na Neoquímica Arena e tudo, vai ser a favor do Palmeiras no Allianz Parque, só com torcida do Palmeiras. Vamos ver qual o impacto isso traz no time, um confronto totalmente aberto. Afinal,
Isso é clássico. Bom, esse foi o vídeo do VSR, pelo menos uma partinha do vídeo completo. Se você quer acompanhar o vídeo completo do VSR, óbvio, o link na descrição tá aí do vídeo que eu utilizei e do canal também, caso você queira dar um pulinho lá, porque o VSR, pô, o cara é brabo, faz bastante vídeos sobre futebol e você que ama futebol pra poder acompanhar tudo que ele lança, porque o cara faz mais de um vídeo por dia às vezes não, na maioria das vezes é bem interessante e eu aconselho muito, não é à toa que eu reajo aos vídeos do VSR. Mas comentando sobre esse lance em si, e nem tanto mais sobre o jogo do Palmeiras em Corinthians, eu acho que o VSR, cara, foi preciso. E é muito engraçado que toda vez que eu pausava para dar minhas opiniões, logo em seguida ele meio que confirmava algum ponto que eu tava querendo levantar na discussão. E poder apresentar essa opinião e ver que um cara conceituado igual o VSR tá meio que confirmando a minha opinião, pô, eu fico feliz pra caramba. E acho bem interessante comentar sobre esse assunto, e isso meio que até reafirma a necessidade de uma atualização do VAR aqui no Brasil. Bom, eu falei que talvez poderia gravar um vídeo sobre o jogo de São Paulo, Atlético Paranaense, Flamengo e Atlético Mineiro, mas confesso pra vocês que o jogo do Atlético Mineiro com o Flamengo eu dormi. O jogo tava tão bom. Meu Deus, cara, que jogo ruim de assistir. Nossa senhora. O ânimo que eu tive em assistir Palmeiras e Corinthians foi totalmente um desânimo assistindo Atlético Mineiro e Flamengo. Tanto que o gol do Atlético Mineiro sai de um lance totalmente anticlimático. Mas um jogador em questão do Flamengo, cara, me deixou realmente de brilhar os olhos. Eu falei, caramba, esse jogador é diferenciado, tá? O nome dele, eu tive até que pesquisar aqui porque eu não me lembro, é Samuel Lino. E parece que esse jogador já até atuou no Atlético de Madrid. Eu peguei uma imagem aqui que talvez ele estava atuando no Atlético de Madrid. Então o nome do jogador é Samuel Lino, acho que ele entrou aos 20, 30 minutos do segundo tempo no Flamengo. E, cara, que jogador diferenciado, tá? Toda vez que ele pegava a bola, ele não tinha medo. Podia ser 2, 3 jogadores contra ele. Ele realmente ia pra cima e sempre objetivando o gol. Então esse jogador é uma ótima adição pro clube do Flamengo e eu vou ficar de olho para ver qual vai ser o seu desenvolvimento em campo, porque temos aí talvez um grande jogador no Campeonato Brasileiro, ou mesmo no Campeonato Brasileiro, ou Copa do Brasil, no caso que foi Copa do Brasil, mas aqui no futebol brasileiro, e ver como que esse jogador vai atuar nos próximos jogos. Tomara que se desenvolva e seja cada vez melhor. Mas é isso, eu acho que o vídeo tá bom, ficou bem completinho, bem certinho. Eu acho que quem assistiu o vídeo completo vai entender minha opinião. Agora, quem pegar as minhas opiniões pelos cortes, talvez eu vou receber alguns xingamentos, mas faz parte, né? A gente dá opinião, às vezes a gente acaba sendo xingado no processo. Eu quero agradecer a você que ficou até o final do vídeo. Deixe seu like, comenta e compartilhe. Se inscreva no canal para poder ajudar. Tamo junto e falou!